Muito bem, alunos, na nossa última semana da disciplina Análise de Sistemas Orientado a Objetos, nós vamos ver aí alguns conceitos em caráter de revisão, né, um apanhado de tudo que nós vimos nas últimas 5 semanas relacionado à análise orientada a objetos. Então, o material complementar de estudo para essa semana é o mesmo material utilizado durante as 5 semanas, referente à parte de análise de sistemas, processos, o que são processos, o que são sistemas, quais os tipos de modelos de análise de sistemas, o papel do analista de sistemas, certo? Tudo que nós vimos durante essa primeira parte, classes de objetos, e a parte das semanas em que vimos os diagramas do ML, né? Vimos o diagrama de caso de uso, classes, sequência, colaboração, estados e atividades, para por fim, na última semana ainda, semana 5, a gente viu conceitos de processo de software, modelo de processos e os 3 exemplos de modelo de processo, ok? Então, fazendo um apanhado geral da disciplina de análise de sistemas orientados a objetos no nosso curso, na primeira semana nós vimos os 3 tipos de análise, a estruturada, a essencial e a orientada a objetos, as diferenças entre essas 3 análises, aí o conceito de análise, projeto e programação orientada a objetos. Além de vermos o conceito de classes, objetos, atributos, operações, troca de mensagem, visibilidade, etc. Na segunda semana, nós focamos um pouco no conceito de requisitos de software, requisitos funcionais, não funcionais, a questão do levantamento de requisitos, das etapas do levantamento de requisitos, da importância do levantamento de requisitos para o processo todo de análise de sistemas, e começamos a estudar os diagramas da UML, né, iniciando pelo diagrama de casos de uso e conceitos de casos de uso, classes, atores, relacionamentos, inclusão, extensão, generalização, enfim, tudo relacionado a casos de uso na segunda semana. Tá? Na terceira semana nós focamos um pouco o conteúdo, né, para a parte específica de classes, objetos e relacionamentos entre classes e objetos, composição, agregação, dependência, certo? Herança, generalização. Okay? Na quarta semana nós focamos em diagrama chamado diagrama de interação, que são os que representam as interações entre objetos, né, tanto focando no conceito de linha de vida, né, interações ao longo do tempo, que são os diagramas de sequência, como no conceito de interações mais simples, né, direcionadas também de maneira sequencial, mas não obedecendo a questões temporais, como o diagrama de colaboração ou comunicação. Okay? E na última semana nós vimos diagramas comportamentais, certo? Que representam estados de objetos ou de processos. Quando representam estados de objetos, são chamados de diagrama de estados. Quando representam estados de processos, né, configurações de processos, são chamados de diagrama de atividades. Para por fim, a gente vê o conceito de processo de software, a relação de processo de software com análise de sistemas, o que são processos de software, que é um processo, quais são as etapas de um processo e que é um modelo de processo, e vimos aqueles 3 modelinhos, modelo em cascata, modelo incremental e o modelo baseado em reuso ou componentes. Então, a nossa revisão vai direcionar a gente a ver pontualmente cada um desses conceitos, certo? Lógico, em caráter mais superficial, né, de revisão, ok? Então, na primeira semana, nós vimos o conceito de análise de sistemas. A análise é apenas uma das etapas do processo de desenvolvimento de sistemas. E o que é o processo? É um conjunto de etapas sistematizadas, organizadas de forma a construir e entregar o software ou sistema com qualidade a uma organização. Tá? Então, um processo seria mais ou menos isso, esse conjunto de etapas, tá? E a análise de sistemas estaria relacionada a essas 3 etapas. Inicialmente a gente viu a questão de requisitos, vimos a questão de análise de requisitos e a questão de projeto. Basicamente, o que são projetos? São a elaboração de modelos, certo? Relacionados ao sistema, né? Esses modelos seriam os modelos dos diagramas UML no nosso caso. Tá? Então, a análise consiste apenas em identificar as principais funções que deverão ser incorporadas no sistema de software. Então, além de identificar, que essas funções são identificadas aqui na questão dos requisitos, a análise ela consiste também em modelar essas funções, ou seja, fornecer modelos de funcionamento do sistema antes da programação, antes dessa etapa aqui de implementação. Okay? Então, o analista de sistemas é figura importante nesse processo que envolve a análise e no processo geral, porque ele é o responsável por identificar, a partir das necessidades do sistema, as necessidades do usuário, né, que o usuário identifica para o sistema, e a partir dessas necessidades construir modelos para auxiliar na programação, no desenvolvimento. Então, é muito importante a figura do analista, porque ele é a figura intermediária entre o
o cliente e o desenvolvedor, né, entre as necessidades do usuário para o sistema e aquilo que de fato vai ser produzido para o sistema. Então, o analista de sistemas identifica requisitos chamados funcionais ou não funcionais. Os funcionais são imprescindíveis para que o sistema opere de acordo com o indicado pelo usuário. São requisitos de função do sistema, são requisitos imprescindíveis para o funcionamento. Já os não funcionais são requisitos não obrigatórios, são secundários e de difícil implementação, porque geralmente são relacionados a questões de hardware, requisitos de hardware, de desempenho, que não fazem parte diretamente da função do sistema, daquilo que o sistema fará, ou requisitos tecnológicos, né? Então não estão muito relacionados com a funcionalidade do sistema, isso nós vimos. A partir do conjunto de requisitos, o analista elabora o chamado documento de especificação, que é um documento apanhado que contém todos os requisitos do sistema. E a partir desse documento de especificação, o analista elabora modelos gráficos para representar o sistema. E esse modelo gráfico de todo o comportamento do sistema é que vai ser a base para o desenvolvimento pelo programador. Então, dependendo da metodologia de análise de sistemas utilizada pelo analista, nós podemos ter diferentes tipos de modelos gráficos estabelecidos aí, ok? Se a metodologia é análise estruturada, nós temos um conjunto de modelos. Se é essencial, nós temos outro. E se é orientado a objetos, nós temos outro, que é exatamente o que nós estudamos, que é o modelo da UML, dos diagramas UML, tá? Então, a análise estruturada de sistemas está mais preocupada em representar as funções dos sistemas na forma de processos. Então, o conceito principal da análise de sistemas é representar processos. Aí vem um conceito de diagrama de fluxo de dados, depósito de dados, diagrama de dados e relacionamentos, fluxo de dados, certo? Tudo relacionado a processos. Vimos que uma das principais desvantagens da análise estruturada é exatamente isso. Você misturar todas as funções do sistema em um diagrama só. A análise essencial é uma evolução da análise estruturada que adiciona o conceito de modelo essencial. Ou seja, é uma etapa a mais, né, em todo o processo da análise estruturada, que visa identificar e trabalhar melhor os requisitos em mais detalhe. Então, a análise essencial é basicamente uma evolução, não é algo diferente da análise estruturada, porque as duas, na verdade, se baseiam no modelo estruturado de sistemas. Já a análise orientada a objetos se baseia no modelo de programação orientada a objetos, né, de projeto orientado a objetos, que é todo um paradigma diferente, né, de programação, porque nesse tipo de análise, de modelagem, né, as funções do sistema são representadas na forma de objetos ou entidades que interagem entre si. Então a ideia aqui é identificar os objetos e as interações entre eles. A ideia aqui é identificar as funções e já representar diretamente as funções na forma de processos. Então tinha aquele conceito de processos, de fluxo de dados. Aqui não. Aqui nós temos, aqui na análise estruturada, nós temos basicamente um diagrama que representa todo o sistema. Isso aí causa uma série de problemas. Na orientada a objetos nós temos vários diagramas que representam sob várias perspectivas o relacionamento entre os objetos do sistema, ok? Na orientada a objetos nós temos, é claro, o conceito de classes de objetos. Classes representam entidades do mundo real na forma de seus atributos e operações. Classes são conjuntos de elementos que têm atributos, certo? E operações, e são modelos para se fabricar objetos. Objetos são vários elementos de uma classe só, né? Criados a partir de uma dada classe, objetos compartilham entre si o fato de possuir os mesmos atributos e as mesmas operações. Só que, pelo fato de compartilharem essas características, né, objetos eles são distintos entre si. A diferença de objetos para classe é exatamente isso, né? Todos os objetos são associados a somente uma classe, mas objetos possuem. Cada objeto possui sua identidade, seu estado e seu comportamento. Atributos são as características dos objetos e métodos ou operações, né, são aqueles que modificam o estado dos atributos. Então nós temos aqui um exemplo simples. A partir de uma classe, da classe chamada livro, né, que é a base, que é o modelo para a geração de objetos, eu posso gerar infinitos, né, e posso gerar N livros, N objetos livros. Cada objeto ele tem o que como característica? Ele tem um conjunto de atributos específicos. Né? É como se a classe fosse o modelo, fosse o molde, né? E o objeto fosse o molde preenchido, né? Então, nesse caso, o livro, o objeto L2 é um objeto da classe livro com esses atributos. Nesse caso, o objeto L2 também é um objeto da classe livro, mas com um atributo modificado.
Modificado a partir de quê? Da chamada de uma operação. Então, a operação é o que está bem aqui na classe livro muda preço, é o que realiza a mudança do atributo preço do objeto L2 da classe livro. Então, atributos e operações modificam o chamado estado do objeto, certo? Então, a ideia entre classes e objetos é essa, tá? E requisitos, né? O que seria um requisito de um sistema orientado a objeto, né? Para se identificar os requisitos do sistema, depois de elaborar aquele documento de especificação, né, nós temos aí algumas etapas, né? Nós temos a etapa de análise e especificação. Na análise, nós temos a observação dos elementos do domínio, que é o contexto do sistema, que é aquilo que envolve o sistema. Qual tipo de sistema? É um sistema de marcação de consultas médicas, então o domínio é esse. É um sistema de controle acadêmico, o domínio é esse. Né? É um sistema de cadastro de veículos, de aluguel de veículos, de compra de passagens aéreas. Né? Então, cada domínio tem um conjunto de requisitos e necessidades específicos. Na análise, o analista de sistemas observa os elementos do domínio, de forma a identificar como esses elementos interagem e quais as necessidades do sistema para tal domínio construído. Então, o domínio são as características, como eu falei, do sistema. Já a especificação ocorre após a análise. Na especificação, após observar os elementos do domínio, o analista descreve sistematicamente o que vai ser feito. Então, observei o funcionamento do sistema, observei o possível funcionamento que o usuário identificou, como o sistema deve funcionar, e construí modelos para representação dos requisitos. Identifiquei várias necessidades. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá? Eu especifico os requisitos, tá? E dentro desse processo de especificação de requisitos, nós temos aí 4 etapas importantíssimas, né? Que são levantamento, onde identifica as necessidades dos usuários para o sistema, eu identifico todos os requisitos, a documentação, que é a parte central, que é a parte estudada em todo o nosso curso, que é a chamada análise e modelagem, tá? Então, esse conceito de análise aqui é o conceito de análise como sinônimo de modelagem, ou seja, conjunto de diagramas, né, conjunto de modelos gráficos que vão representar os requisitos da etapa anterior. Uma vez feito os modelos gráficos, os modelos são implementados, certo? E o sistema é construído e depois são verificados e validados os requisitos, né? O sistema construído, ele é comparado com aquilo que foi levantado como necessidade inicialmente. Então, o usuário pediu uma coisa, vamos ver se aquilo que foi pedido pelo usuário está de acordo com aquilo que foi de fato implementado no sistema, verificado e validado. Tá? E por fim, a gerência de requisitos é mais ou menos a manutenção dos requisitos ao longo do tempo. Okay? Então, dentro desse processo do processo de especificação de requisitos, dentro da etapa de documentação, de análise e modelagem, utilizando a metodologia orientada a objetos, nós temos aí a UML, a linguagem UML. Então, na etapa de análise e modelagem, quando realizada com o modelo da AO, análise orientada a objetos, obedece o modelo da UML. Dentro do modelo da UML, nós temos vários diagramas aí para ajudar a gente a representar o sistema. Nós temos basicamente aí uns 9 ou 10 diagramas que vão ajudar a gente a representar o sistema. Tá? E a gente estudou um conjunto de diagramas, os mais importantes e os mais utilizados. Então, classe, caso de uso, máquina de estado, atividade, interação, estrutura, pacotes, implantação, componentes e objetos. Okay? Dentro do nosso contexto, nós estudamos diagramas de caso de uso, classe, sequência, que são chamados de diagrama de interação, juntamente com o diagrama de comunicação ou colaboração. Os dois tipos são diagramas de interação, e os dois diagramas comportamentais, que é o diagrama de estados e atividades, certo? O diagrama de casos de uso, né, especifica o que deve ser desenvolvido no sistema, mas sem dizer como. Então, eu vou pegar os requisitos do meu sistema que eu identifiquei nas etapas anteriores, na etapa de especificação, e vou elaborar um modelo para dizer como o sistema deve funcionar de acordo com esses requisitos. Tá? Um caso de uso representa um ou mais requisitos funcionais dos sistemas. Requisitos não funcionais, como eu falei, são de difícil implementação e não são representados ou modelados por casos de uso. Quais são os elementos do diagrama de casos de uso? Atores, casos de uso, relacionamentos e pacotes, certo? Os tipos de relacionamentos entre casos de uso são inclusão, extensão, generalização e especialização. Então, um caso de uso é uma função do sistema, certo? Nós temos aqui os elementos do caso de uso, do diagrama de caso de uso. A função do sistema bancário, por exemplo, é sacar dinheiro. Então, um caso de uso é isso aqui. Um ator do caso de uso é algo que interage com o caso de uso. Um relacionamento de inclusão é um relacionamento entre dois casos de uso quando um depende do outro. Sempre que um ocorre, o outro deve ocorrer.
Então, sempre que o ator usuário sacar dinheiro, deve haver a identificação do usuário. Sempre que o ator usuário for depositar dinheiro, deve haver a identificação do usuário. Então, esse é o conceito de inclusão. Um caso de uso inclui o outro. Esse é o conceito de generalização, ou seja, o usuário ele pode ser de três tipos: caixa, gerente ou cliente. Nesse outro exemplo aqui, nós também temos os mesmos conceitos, além do conceito de extensão. O conceito de extensão é um pouco diferente, né? Toda vez que o usuário for sacar um dinheiro, ele poderá ou não contratar um seguro. Então, enquanto que inclusão, um caso de uso inclui o outro, em extensão, um caso de uso é alternativo, é uma possibilidade de ser realizado a partir do outro, né? Ok? E o último tipo de relacionamento que nós temos é o de generalização entre casos de uso, né? Enquanto que na extensão o caso de uso sacar pode ou não gerar o caso de uso contratar, no caso de uso autenticar cliente, nós temos uma alternativa, duas possibilidades, né, ou mais possibilidades. Então, toda vez que o cliente for sacar, ele vai de fato autenticar o cliente. Mas toda vez que ele for autenticar o cliente, ele poderá autenticar o cliente de duas formas, por cartão ou por biometria. Então, essas formas vão ocorrer, só que só vai ocorrer uma dessas duas formas. Esse relacionamento é chamado generalização, ok? Muito bem. Então, já diagramas de classes representam relacionamentos entre classes do meu sistema. Tá? Representam classes e os relacionamentos entre elas. Os conceitos desse diagrama: multiplicidade, quando os objetos de uma classe interagem com os de outra classe; navegabilidade, a seta indicando o sentido do relacionamento; multiplicidade diz respeito à quantidade de objetos, aquela numeração que fica do lado de cada uma das classes. Agregação e composição são dois tipos de relacionamentos parte todo ou todo parte, né? Onde na agregação a parte pode existir sem o todo, nós vamos ver aqui um exemplo, e na composição a parte não pode existir sem o todo compõe a parte. Vai depender muito do tipo de classe e de sistema que nós tivermos representando. Temos ainda herança. Classes filhas herdam características da classe pai; dependência, classe depende de algo realizado em outra; e classes de associação. Cada um desses conceitos são representados de forma específica e podem ser identificados facilmente nos diagramas. Por exemplo, nesse diagrama nós temos entre pagamento, dinheiro, débito e parcelado, nós temos aí o conceito de herança. Então a classe pagamento ela pode ser de três tipos: a dinheiro, débito ou parcelado. Aqui nós temos o conceito de multiplicidade. Nós dizemos o seguinte: esse número localizado à extremidade, né, ao lado de pagamento, diz que um objeto da classe pagamento se relaciona a um e somente um objeto da classe venda. Então o pagamento só se relaciona a uma venda e uma venda só diz respeito a um pagamento. Okay? Então isso é multiplicidade. Já a navegabilidade é essa seta indicando a direção do relacionamento, dizendo que um objeto de venda se relaciona a um ou mais objetos de item venda, certo? E identificando que uma venda contém o item de venda. Tá? Então isso é representado na navegabilidade. Navegabilidade é uma seta com um nomezinho identificando o relacionamento. Tá? Mesma coisa aqui, nós temos um produto se relaciona a um ou mais itens de venda. Tá? E um item de venda se relaciona a apenas um produto. E a navegabilidade aqui é essa seta de produto para item de venda com o nome que possui. Já composição e agregação é o seguinte: esse relacionamento com o losango na extremidade do todo, né? Vamos dizer assim, do todo, o losango não preenchido, né? Losango branco, representa a agregação. O losango preenchido, losango aqui negro, né? Representa a composição. Então na agregação nós temos o seguinte: o objeto venda ele contém o item de venda, certo? Só que o item de venda ele pode estar relacionado a uma outra venda. Ele não está necessariamente amarrado a essa classe venda. Ele pode existir em uma outra venda, certo? Por exemplo, se o sistema for um sistema de venda de produtos, né? Então o item de venda calçado, por exemplo, tênis, pode estar associado a uma venda que foi realizada hoje, pode estar associado a uma venda que foi realizada no outro dia, certo? Não está necessariamente amarrado a essa classe venda. Já na composição, né, se eu excluir a classe produto, não faz sentido eu ter nenhum item de venda relacionado à classe produto, certo? Então, se não existir, por exemplo, o produto calçado, não faz sentido ter o item de venda calçado, já que o produto não existe. Então, isso é composição. É uma relação mais forte. Aqui é o todo e aqui é a parte. A parte não existe sem esse todo, mas a parte ela pode existir sem esse todo. Então, quando a parte pode existir sem o todo, é agregação. Quando ela não pode, é
composição. Nesse outro exemplo aqui nós temos o conceito de dependência, certo? A classe locação precisa de uma função que é complementada na classe pesquisa. Ou seja, para eu fazer a locação eu preciso buscar os DVDs e preciso usar essas operações da classe pesquisa. Representamos a dependência entre com uma seta tracejada, ok? Muito bem, então isso seria diagrama de classe. Diagrama de sequência é o terceiro diagrama que a gente estudou, né? E são chamados de diagramas de interação. Em diagrama de sequência, objetos trocam mensagens entre si de forma a realizar alguma operação definida em um caso de uso. Objetos podem chamar mensagens de outros objetos, ou métodos, ou de si próprios, certo? Então, o diagrama de sequência ele representa a sequência de interações. Objetos possuem um tempo de vida, chamado linha de vida, né? Que é o tempo no qual eles podem ser chamados, solicitados. Para criar um objeto, enviamos uma mensagem create, para destruir uma mensagem destroy. Então, os tipos de mensagem no diagrama de sequência: de criação e destruição, assíncrona e a mensagem de retorno ou síncrona, ok? Nesse exemplo aqui nós temos exatamente os diagramas de sequência. A ideia é representar objetos e as interações entre eles ao longo do tempo. O tempo é representado na vertical. Os objetos que fazem parte do diagrama são representados aqui na horizontal. Então temos aluno, sistema e impressora. Temos deveríamos ter aqui uma mensagem antes de utilizar o sistema. Temos que ter uma mensagem de aluno para sistema do tipo create. Então inicialmente, mas pode ser implícito, né? Inicialmente o aluno cria o sistema, depois ele chama a mensagem login, o sistema retorna uma mensagem, né, de retorno, que é essa tracejada, sistema ok, certo? Nós temos uma outra mensagem matrícula, aí a linha de vida do sistema acaba aqui, né? Em outro momento o sistema é ativado de novo para fazer a matrícula. Nós temos um retorno do sistema quando o sistema está sem vaga. Então o que é representado aqui entre chaves são chamadas condições de guarda, certo? Retorna aqui turma cheia, e se tiver com vaga, ele ativa o objeto relatório, vê que o objeto impressora, né, para chamar o relatório, só foi ativado aqui embaixo. Isso diz o seguinte, que nessa sequência temporal, primeiro foi ativado aluno, depois sistema, depois impressora, lá no finalzinho. Okay? Então nós temos aqui os objetos, aluno, impressora e sistema. Nós temos a linha de tempo de um objeto do aluno, que é o início e o fim, onde é criado aqui e onde ele é destruído. Tá? Create aqui e destroy aqui, certo? E as mensagens de retorno, aqui é uma mensagem retorno, tá? E as condições de guarda, que são condições colocadas entre colchetes, que vão determinar situações que podem ou não ocorrer a mensagem. No caso aqui, se a mensagem estiver com vaga, eu vou imprimir relatório. Se não tiver com vaga, eu vou mandar a mensagem de retorno turma cheia, ok? Então esses são diagramas de sequência. Principal característica: representar objetos de forma temporal e as interações entre eles. Principal diferença dele para diagrama de colaboração: diagrama de colaboração não representa a questão temporal, né? Possui a mesma ideia do diagrama de sequência. Claro, os dois são de interação, ilustrar as interações que ocorrem entre os objetos, ou seja, a sequência de mensagens que são trocadas entre eles. No entanto, não possui o conceito de linha de tempo. A ordem é determinada pela numeração, certo? E não por uma representação temporal. Então nesse exemplo aqui nós temos 1, 2, 3, 4 objetos que trocam realmente mensagem entre si, da mesma forma que em diagrama de sequência, só que a sequência dessas mensagens, né, é determinada pela numeração. Então nós temos um ator, e nós temos os objetos aqui, né, os 4 objetos, e temos as mensagens. A primeira mensagem M0, depois M1, depois 1.2, que seria o M2, depois 1.3, que seria o M3, depois 1.3.1, que seria o M4, e por fim o M5. Então, repare que esse diagrama acaba sendo mais simples do que aquele anterior, porque a representação aqui é bem mais flexível, né? Eu não preciso representar elementos organizados de maneira na vertical, na horizontal, não tem que conseguir linha de vida, se representa simplesmente os objetos, as mensagens e coloca uma ordem para as mensagens, uma ordem numérica, ok? Já diagramas comportamentais são diagramas que representam ou estado ou atividades relacionadas a objetos. Então, diagramas de estados, ao contrário dos diagramas de interação, que são sequência e colaboração, os diagramas de estados representam o comportamento de objetos ou funções, e não interações entre eles. Os comportamentais podem ser de estados ou de atividades, certo?
Diagrama de estados representa o comportamento de um objeto. Diagrama de atividades representa a descrição algorítmica do comportamento de uma função. A diferença básica dos dois é essa, né? Mas no caso os dois representam comportamentos, certo? Um de objetos, o outro de funções. Diagrama de estado tem essas características, tem esses elementos. Um estado, que é um resultado de uma chamada de um evento sobre o objeto. Uma transição de estado, que é um processo de mudança de estado. Um estado inicial, né, um círculo preenchido em preto. O estado final, que é o último estado, depois de todas as mudanças de estado. Um evento, que é uma ação, um método, uma operação que dispara uma mudança de estados. Além de ações, que são atividades realizadas durante a transição de estados. Condições de guarda, que tem o mesmo conceito, que é o mesmo conceito de condição no diagrama de sequência, são condições necessárias para a ocorrência da transição. E atividades dentro do estado. Esses três tipos aqui nós representamos dentro do estado: entry, do e exit. Esses três tipos de atividades são descritos da seguinte forma: o entry é uma atividade realizada assim que o objeto entra no estado dado, né, no estado em questão. O do é uma atividade realizada enquanto o objeto está no estado, e o exit é uma atividade realizada assim que o objeto sai do estado. Então vamos entender melhor esses conceitos num diagrama de estado, né? Então nós temos aqui o chamado estado inicial, que é esse cara aqui, certo? O estado final, que é esse cara aqui, e nós temos os estados de um objeto: o estado 0, 1, 2 e 3, certo? Mas o objeto pode ser um objeto qualquer de uma classe, certo? No estado 0, o objeto tem a operação entry, do e exit. O que quer dizer isso? Toda vez que ele entrar no estado 0, a operação 0 é realizada. Enquanto ele estiver no estado 0, a operação 1 vai ser realizada. Toda vez que ele sair do estado 0, a operação 2 vai ser realizada. Ao sair do estado 0, ele pode ir para três situações diferentes. Se o evento 1 for disparado, né, ele vai para o estado 1. Ele pode ou não ir para o estado 1. Mas como assim pode ou não, né? Ele só vai para o estado 1 se essa condição que estiver representada em colchetes for satisfeita. Então, se o evento 1 for disparado e a condição for satisfeita, for verdadeira, ele vai para o estado 1. Então, enquanto ele estiver mudando do estado 0 para o estado 1, a ação 1 é realizada. Tá? É o que é representado aqui após a barra. No estado 1, mesma coisa, entry, do e esse. Do estado 1 ele pode ir para o estado 2 ou para o estado 3. O estado 2 ele vai quando o evento 12 for disparado e a condição 3 for satisfeita, né? E assim por diante. A mudança de estados pode levar, a mudança de dois estados pode levar a um único estado. Aí nós temos o conceito de junção. Uma operação de junção é essa barra aqui, né, que pode unir dois estados e me levar a apenas um estado. Nós temos dois conceitos, junção e bifurcação. Bifurcação é o conceito contrário, né? A partir de um estado eu posso sair para dois ou mais. Então o conceito básico é esse, ok? O objetivo é, de todos esses estados aqui, eu tenho que chegar ao estado final, ok? Já diagramas de atividades modelam estados de uma ação e não de um objeto. São diagramas bem mais simples que diagrama de estados. Para quem já estudou fluxogramas, né, algoritmos resolvidos em fluxograma, são diagramas bem parecidos com fluxograma e possuem os mesmos conceitos dos estados, que são junções e bifurcações. E possuem, além disso, o elemento de decisão, que é o mesmo elemento de fluxograma. Por exemplo, né, nesse conceito aqui de alguma função do sistema, né, nós podemos identificar aqui que nós temos, por exemplo, uma autenticação para realizar um saque, né, em um sistema bancário. Então, inicialmente, eu informo os dados do cliente. Uma atividade é isso que é representado aqui nesse elemento. Nós temos também o estado inicial aqui, o estado final aqui, e nós temos a primeira atividade em sequência aqui, né, informar os dados do cliente. Aí nós temos aqui a decisão, né? Se os dados do cliente estão validados, eu vou buscar a conta do cliente. Se não, eu nego a autenticação, junto aqui na junção e vou para o estado final, certo? Se sim, eu vou buscar a conta do cliente, né? Se eu encontrar a conta do cliente e o saldo estiver disponível, eu realizo o saque e vou para o estado final. Se não, eu mostro uma mensagem de saldo insuficiente e aí depois vou para o estado final. Então, é um conceito bem simples, é basicamente o algoritmo que eu represento aqui. Já em estados, não, representa estados de objetos, é um pouco mais complexo porque tem mais elementos, certo? E por fim, nós vimos aí o conceito de processo de software, né? Relacionado a todos esses diagramas, todos esses elementos da OML, nós temos o conceito de processo de software. Um processo de software é um conjunto de atividades que tem por objetivo final a produção do software. O processo ele é uma forma de fazer, não como fazer. Quem diz como fazer é o chamado modelo de processo. O modelo de processo é uma abordagem específica para a construção do software. O processo ele diz apenas
como deve ser realizado, né? O modelo ele diz especificamente, aliás, o processo ele diz o que deve ser feito, né? Como deve ser feito é dito pelo modelo. O modelo, nós temos vários tipos, né? Entre os principais nós temos modelo em cascata, incremental e orientado a reuso, tá? Em modelo em cascata, as atividades são sequenciais, a produção é demorada. No modelo incremental, as atividades são paralelas e a produção é rápida. E por fim, o modelo orientado a reuso, também chamado modelo baseado em componentes, utiliza elementos já fabricados para agilizar a produção. Então aqui nós temos o conceito geral de um processo de software. Um processo de software é o conjunto de etapas para a produção do software. Então todo software tem que ter levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, teste e implantação. Todo e qualquer processo tem que ter isso aí. Agora, isso aqui diz mais ou menos o que deve ter, né? Mas não diz como deve ser. Como deve ser é dito nos 3 modelos de processo. Esse primeiro modelo é o modelo em cascata, que diz que as etapas que têm que ser realizadas são essas, e que essas etapas têm que ser realizadas de maneira sequencial, tá? O outro modelo, o modelo incremental, né? As etapas têm que ser realizadas de maneira paralela. Então a vantagem do modelo incremental sobre o modelo sequencial, né? Aí vocês podem acompanhar, é que no modelo incremental eu posso produzir o software bem mais rápido, né? Do que no modelo sequencial. E por fim, o modelo baseado em componentes, o modelo orientado a reuso, né? O sistema ele é construído utilizando parte dos sistemas já fabricados. Então antes de construir o sistema eu vou ver, será que já existe um módulo para estoque, para controle de estoque? Existe. Então vou comprar esse modelo, adquirir esse modelo, esse módulo do sistema ou componente, e vou tentar integrar o meu modelo e tentar adaptar os meus requisitos a isso, né? Alterar os meus requisitos a isso, né? Então são chamados componentes. Okay? Então nós temos o modelo geral de processos e esses 3 processos: o cascata ou sequencial, o incremental ou paralelo, né? E o baseado em componentes, o orientado a reuso. Okay? Então nós temos aí nas próximas atividades basicamente um apanhado de todos esses conceitos, né? Vocês podem utilizar, como eu falei no início, todo o material que a gente já viu como material de referência, tá? Slides e materiais das semanas anteriores. E aí nessa semana nós temos atividade casa, plataforma e fórum, né? Então após essa semana nós teremos a nossa avaliação que vai contemplar todo esse material revisado e o material das 5 unidades, ok?